Artigo 114. A revisão geral da remuneração do servidor público, sob um índice único, far-se-á sempre no mês que a lei fixar, sendo ainda assegurada a preservação mensal do seu poder aquisitivo, respeitados os limites a que se refere a Constituição da República. Parágrafo 1º. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos da administração direta e indireta, observados, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie a qualquer título pelo prefeito. Parágrafo 2º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados, nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Parágrafo 3º. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos entre cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivos e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 4º. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração do pessoal do serviço público municipal, ressalvado o disposto no parágrafo anterior. Artigo 115. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Inciso 1. A de 2 cargos de professor. Inciso 2. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3. A de 2 cargos privados de médico. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Artigo 116. Ao servidor municipal em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 117. A lei preservará um percentual de empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Artigo 118. O Estatuto do Servidor Público preverá o apostilamento para cargos comissionados, desde que exercidos pelo prazo mínimo e ininterrupto de 4 anos. Artigo 119. O município instituirá regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas, bem como planos de carreira. Artigo 120. O município estabelecerá por lei o regime jurídico de seus servidores, atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhes são aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais os concernentes a: Inciso 1. Salário mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas do servidor e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde e lazer, vestuário, higiene e transporte, com reajustes periódicos de modo a preservar-lhes o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 2. Irredutibilidade do salário ou vencimento, observado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 114, desta lei. Inciso 3. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebam remuneração variável. Inciso 4. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 5. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 6. Salário família aos dependentes. Inciso 7. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, na forma da lei. Inciso 8. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 9. Serviço extraordinário, com remuneração no mínimo superior em 50% à do normal. Inciso 10. Gozo de férias anuais remuneradas em pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal.
Inciso 11. Licença remunerada gestante sem prejuízo de emprego e do salário, com duração de 120 dias, bem como licença paternidade, nos termos fixados na lei. Inciso 12. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 13. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 14. Proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 15. Vale transporte. Inciso 16. Alimentação balanceada no horário e local de trabalho, ou vale-refeição. Inciso 17. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso 18. Proteção ao salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Artigo 121. São estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 122. São garantidos o direito à livre associação sindical e o direito de greve que será exercido nos termos e nos limites definidos em lei própria, sendo assegurados aos servidores eleitos para a diretoria da entidade de classe, a estabilidade provisória, o afastamento do cargo e a percepção da remuneração do cargo. Parágrafo único. O afastamento de que trata o caput será no mínimo de 7 e o máximo de 10 servidores eleitos, que atuarão diretamente na função sindical, conforme solicitação a ser encaminhada pelo respectivo sindicato. Artigo 123. O servidor será aposentado. Inciso 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos. Inciso 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3. Voluntariamente. A. Aos 35 anos de serviço se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor e 25, se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviço se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. D. Aos 65 anos de idade se homem, e aos 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. A lei poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 3, alíneas A e C no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 4º. Os proventos da aposentadoria e as pensões por morte serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, e estendidos aos inativos quaisquer vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria na forma da lei. Parágrafo 5º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. Artigo 124. O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício do cargo ou função, ou a pretexto de exercê-lo. Parágrafo único. Caberá ao prefeito e ao presidente da Câmara decretar a prisão administrativa dos servidores que lhe sejam subordinados, se omissos ou remissos na prestação de contas de dinheiros públicos sujeitos à sua guarda. Artigo 125. Os titulares de órgãos da administração da Prefeitura deverão atender convocação da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre assuntos de sua competência. Artigo 126. O município estabelecerá por lei,
o regime previdenciário de seus servidores ou adotá-lo-á através de convênios com a União ou o Estado. Artigo 127. Os cargos públicos do Poder Executivo serão criados por lei, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes. Parágrafo único. A criação e extinção de cargos da Câmara, bem como a fixação e alteração de seus vencimentos, constituem competência privativa do Poder Legislativo e se farão através de resolução de iniciativa da Mesa. Artigo 128. A administração municipal se comprometerá a apresentar, através de seu Departamento de Saúde, Programa de Saúde do Trabalhador Municipal, que garanta todas as condições legais de trabalho e de prevenção, proteção e recuperação dos servidores, em especial os que exercem atividade insalubre. Título 6. Da Administração Financeira. Capítulo 1. Dos Tributos Municipais. Artigo 129. Compete ao município instituir. Inciso 1. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2. Imposto sobre a transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou a cessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3. Imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Inciso 4. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, definidos em lei complementar. Inciso 5. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 6. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Inciso 7. Contribuição cobrada de seus servidores para custeio em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 1 será progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Parágrafo 3º. O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda destes bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Parágrafo 4º. As taxas não poderão ter base de cálculo próprias de impostos. Artigo 130. O município poderá celebrar convênios com o Estado, para fim de arrecadação de tributos de sua competência. Capítulo 2. Das limitações ao poder de tributar. Artigo 131. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrarem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3. Cobrar tributos. A. Em relação a fatos geradores ocorridas antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os institui ou aumentou. Inciso 4. Utilizar tributos com efeito de confisco. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 6. Instituir imposto sobre a. Patrimônio, renda ou serviço dos outros membros da federação. B. Templos de qualquer culto. C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, nas entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Parágrafo 1º.
A vedação do inciso 6, a linha A, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas concorrentes. Parágrafo 2º. As vedações do inciso 6, a linha A, e o parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem onera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 3º. As vedações expressas no inciso 6, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 4º. Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária só será concedida através de lei específica municipal. Parágrafo 5º. Instituir taxas que atentem contra a. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. b. Obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Artigo 132. É vedado ao município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Capítulo 3. Da participação do município nas receitas tributárias. Artigo 133. Pertencem ao município. Inciso 1. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título por ele, suas autarquias e pelas fundações que instituir e mantiver. Inciso 2. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nela situados. Inciso 3. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território. Inciso 4. 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte, interestadual e intermunicipal e de comunicação. Inciso 5. 25% dos recursos recebidos pelo Estado, em razão do disposto no inciso 2, do artigo 159, da Constituição Federal, na forma estabelecida pelo parágrafo 1º do artigo 150, da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989. Inciso 6. Participação no resultado da exploração de recursos hídricos e minerais, na forma do parágrafo 1º, do artigo 20 da Constituição Federal. Parágrafo único. As parcelas de receitas pertencentes ao município, mencionadas no inciso 5, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1. 3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seu território. Inciso 2. Até 1/4, de acordo com o que dispuser a lei estadual. Artigo 134. A União entregará 22,5% do total de 47% do produto de arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, ao Fundo de Participação dos Municípios. Parágrafo único. As normas da entrega desses recursos serão estabelecidas em lei complementar, em obediência ao disposto no artigo 161, item 2 da Constituição Federal, com o objetivo de promover o equilíbrio socioeconômico entre os municípios. Artigo 135. A União entregará ao município 70% do montante arrecadado relativo ao imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativo a títulos ou valores mobiliários, que venham a incidir sobre ouro originário do município. Artigo 136. O Estado entregará ao município 25% dos recursos que receber da União, a título de participação no Imposto sobre Produtos Industrializados, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, incisos 1 e 2, da Constituição Federal. Artigo 137. O município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, dos recursos recebidos, dos valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Capítulo 4. Do Orçamento. Artigo 138. Leis de iniciativa do prefeito estabelecerão: inciso 1, o plano plurianual. Inciso 2, as diretrizes orçamentárias.
Inciso 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4º. Os planos e programas setoriais serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. Artigo 139. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: inciso 1. O orçamento fiscal referente aos poderes municipais, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3. O orçamento da Seguridade, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária será instruído com demonstrativo setorizado dos efeitos sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 2º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, nos termos da lei. Parágrafo 3º. O município aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida também a proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 4º. Para efeito do cumprimento do disposto acima, serão considerados os recursos aplicados no sistema de ensino municipal e nas escolas, previstos no artigo 174 desta Lei Orgânica. Parágrafo 5º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório. Parágrafo 6º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 174, inciso 7 desta lei, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 7º. As despesas com pessoal ativo e inativo do município não poderão exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal. Artigo 140. Os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma de seu regimento. Parágrafo 1º. Cabe à Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Inciso 1. Examinar e emitir parecer sobre projetos, planos e programas, bem como sobre as contas apresentadas pelo prefeito. Inciso 2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentárias. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas à comissão, que sobre elas emitirá o parecer, e serão apreciadas pela Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou de crédito adicionais somente poderão ser aprovadas quando: inciso 1. Compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídos os que incidem sobre: a. Dotação para pessoal e seus encargos. b. Serviços da dívida. Inciso 3. Relacionados com a correção de erros ou omissões. Inciso 4. Relacionados com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias somente poderão ser aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5º. O Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificação nos projetos que se referem a este artigo, enquanto não iniciada a votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, o das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo prefeito à Câmara Municipal, obedecidos os critérios a serem estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 7º.
aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 140-A. Torna obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual. Parágrafo 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, aplicando-se o artigo 166 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previstos no parágrafo 1º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 3 do parágrafo 2º, do artigo 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 3º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. A execução orçamentária e financeira obrigatória prevista no caput deste artigo deverá ocorrer dentro do exercício financeiro da respectiva lei orçamentária anual. Parágrafo 5º. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias, previstas no parágrafo 3º, poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior para as programações das emendas individuais. Parágrafo 6º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 1º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 7º. Quando o município for o destinatário de transferências obrigatórias da União, para a execução de programação de emendas parlamentares, estas não integrarão a base de cálculos da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesas de pessoal de que trata o caput do artigo 169, da Constituição Federal. Parágrafo 8º. Para fins de cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo, os órgãos de execução deverão observar nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Parágrafo 9º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no montante previsto no parágrafo 3º deste artigo, poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 10. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Artigo 141. São vedados: inciso 1, o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa aprovadas pela Câmara Municipal por maioria absoluta. Inciso 4. A vinculação de receita de impostos a órgãos, fundos ou despesa, ressalvada a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelecido na Constituição Federal, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. Inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados.
Inciso 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Artigo 142. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, inclusive créditos suplementares e especiais destinadas ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da lei complementar. Artigo 143. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alterações de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Inciso 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Artigo 144. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1º. É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatório judiciário apresentados até 1º de julho, data em que terão atualizado seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. Parágrafo 2º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhidas as importâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito, na forma do artigo 100 da Constituição da República. Título 7. Da Ordem Econômica. Capítulo 1. Da Atividade Econômica. Artigo 145. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 1. Autonomia municipal. Inciso 2. Propriedade privada. Inciso 3. Função social da propriedade. Inciso 4. Livre concorrência. Inciso 5. Defesa do consumidor. Inciso 6. Defesa do meio ambiente. Inciso 7. Busca de pleno emprego. Inciso 8. Redução das desigualdades sociais. Inciso 9. Tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Artigo 146. A exploração direta de atividade econômica pelo município só será possível quando necessária a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Parágrafo 1º. A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Parágrafo 2º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Artigo 147. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o município exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público municipal e indicativo para o setor privado. Parágrafo 1º. O município, por lei, apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Parágrafo 2º.
O município favorecerá a organização da atividade garimpeira de processo manual em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros, sendo proibida, entretanto, a utilização de agentes químicos. Parágrafo 3º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas pela União, de acordo com o artigo 21, inciso 25, da Constituição Federal. Artigo 148. O município dispensará às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Artigo 149. O município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Capítulo 2. Da Política Urbana. Artigo 150. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo município conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Parágrafo 4º. É facultado ao Executivo Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de: inciso 1, parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 2, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. Inciso 3. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Parágrafo 5º. Ficará isento de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana o imóvel destinado moradia exclusiva do seu proprietário, de parcos recursos, devidamente comprovados e que não possua outros, nos termos e no limite do valor que a lei ordinária fixar. Artigo 151. Na promoção do desenvolvimento urbano observar-se-á: inciso 1, ordenação do crescimento da cidade, prevenção e correção de suas distorções. Inciso 2, contenção e excessiva concentração urbana. Inciso 3, urbanização, regularização e titulação, quando cabível, das áreas ocupadas por população de baixa renda. Inciso 4, preservação do meio ambiente natural e cultural. Inciso 5, reserva de áreas urbanas para implantação de projetos de interesse social. Inciso 6, saneamento básico. Inciso 7. Controle das construções e edificações na zona rural no caso em que tiverem destinação urbana, especialmente para a formação de centros e vilas rurais. Inciso 8. Participação de entidades comunitárias no planejamento e controle da execução de programas que lhe forem pertinentes. Inciso 9. O município aprovará a regularização, para fins de construção e registro no cartório de imóveis, de áreas inferiores a 200 metros quadrados, inclusive inferiores a 125 metros quadrados, considerando-se o interesse social. Artigo 152. Independe de anuência prévia do órgão metropolitano a aprovação de pequenos desmembramentos que não envolvam loteamentos e que não comprometam o interesse comum metropolitano. Artigo 153. O município promoverá com o objetivo de impedir a ocupação desordenada do solo e a formação de favelas. A. O parcelamento do solo para a população economicamente carente. B. O incentivo à construção de unidades e conjuntos residenciais. C. A formação de centros comunitários, visando a moradia e criação de postos de trabalho. D. A aprovação de loteamento mediante parecer prévio da Câmara Municipal. Artigo 154. Nos loteamentos urbanos, as áreas reservadas à construção de igrejas serão destinadas às diversas religiões existentes no município que se habilitarem, mediante justificado interesse público, após edital de ampla divulgação.